Não, muito, 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 muito bom isso e com certeza já é sucesso, né? Já é sucesso. Fazer um evento de capoeira para criança, ainda é, é, utilizando o Parque da Cidade, que é a praia de Brasília, né? Não existe ponto mais nobre de lazer, turismo em Brasília do que o Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade é sensacional. É Quem está de verdade. administrador lá do Parque da Cidade é o Todd Moreno, né? Todd É, Moreno que é o administrador lá. eu fui lá, porque assim, eu fui na administração para conversar, autorização muito fácil, Sim. porque foi tudo acesso, foi bem, muito tranquilo. Até semana passada teve um evento lá no local onde vai fazer estacionamento. Eu até me desesperei. Eu falei, não é possível, os caras me deram autorização e está tendo uma estrutura gigantesca lá, que é o Brasa. E aí passei na segunda, eu falei, caramba, aí na quarta-feira eu voltei na administração, ela não, já, porque eles têm que fazer uma fiscalização, tudo. Ele falou, ó, pode ficar tranquilo que tá tudo retirado, vocês estão aí, leva, porque os motoqueiros vão estar lá, eles vão dar acesso para vocês, se precisar entrar num pedaço do parque com o carro para tirar o acesso, eles foram bem, muito, muito acessíveis, foi muito bom. Legal. É a obrigação da política pública aí, né, do nosso país e dos governantes aqui do Distrito Federal de abrir abrir os espaços públicos, né, cara, e principalmente sem burocracia, né? Porque a burocracia impede muitas coisas de funcionarem. E lá no Parque da Cidade mesmo, durante muitos anos, houve um processo burocrático assim tremendo em relação à utilização dos espaços do parque. Vai muito do administrador que nós temos, né? Então, eu acredito que é um espaço público e nós temos que ocupar mesmo. Isso aí está na Constituição, garante esse direito para a gente, entendeu? Então, isso é importante. Maravilha, turma. Então, vamos lá, respeitando aí um pouquinho da tolerância para a chegada, né? De todos. Vamos fazer logo uma introdução em relação ao conteúdo nosso que vai ser abordado hoje, tá? Para quem não estava no primeiro dia do projeto, que foi na sexta passada, a gente fez uma breve apresentação da equipe, né? Podemos trocar um pouco de ideias também sobre o que vai ser ao longo desse ano, né? A nossa formação e também contamos com alguns depoimentos, alguns relatos de professores, né, de capoeira, mestres que já estavam participando conosco desde o ano passado e que estão dando continuidade esse ano também, né? Dentro do que a gente acredita, né, que seja fundamental para ter sucesso, né? Fundamental, a gente faz essa abordagem dentro dos mais variados temas. E hoje eu trouxe esse tema, que é também uma provocação, né? No que diz respeito à relação que nós temos entre o carisma e o método, né? O que será mais importante, se um vai funcionar sem o outro, né? Se um bom profissional de capoeira ele vai conseguir obter o sucesso tendo um método sensacional e não tendo carisma, se ele tendo apenas carisma e não tendo método, ele vai conseguir atingir os seus objetivos, as suas metas, né? Então, a gente vai buscar hoje justamente fazer essa correlação, né, entre esses dois temas, entre esses dois segmentos, dois temas que a gente vai ter e procurar entender um pouco, né, do que de como vão funcionar as coisas. Aí, para abrir aqui o nosso espaço hoje, pedindo aí a vocês, eu queria saber, vamos começar falando do carisma, tá? Eu queria saber se alguém aqui pode me dar uma definição do que é carisma para vocês. Se alguém puder dar uma definição aí, ou o que você pensa sobre o carisma, né? Para a gente poder introduzir esse assunto. Temos alguém aí que possa abrir esse microfone? Oi, Contramestra mestre, Branca. tudo Boa bem? noite. Tudo. É, eu acredito que em tudo que a gente faça na vida, tem que ter o carisma, né? Que vem do coração.
Então, você gostando do que faz, tem um resultado mais positivo, um resultado melhor. Então, você tem que ter um carisma com tudo aquilo que você faz. Por exemplo, eu dou aula para criança, eu gosto de dar aula para criança, eu tenho um carisma com a criança, eu gosto da criança, né? Então, eu observo a criança e procuro proporcionar para a criança um bem-estar durante as minhas aulas. Então, eu trago um carisma, uma paixão por trabalhar com criança e principalmente com a capoeira, né? Então, eu preciso desse carisma para que o meu trabalho tenha um resultado positivo e o meu dia se torne melhor, e isso é em toda situação, né, da nossa vida. Maravilha, maravilha. Obrigado, Branquinha. Mais alguém aí? Pode abrir, fique à vontade. Fique à vontade para falar aí, por gentileza. O que é carisma para vocês, né? Essa qualidade aí que é imprescindível a um profissional, seja tanto nesse âmbito infantil, como também na questão das aulas voltadas para o público adulto. Carisma é uma qualidade imprescindível. Vamos lá, tem mais alguém aí que queira introduzir? Queira falar um pouquinho? Elaine? Por gentileza, Elaine. Eu estou aqui, eu não vou falar não, porque toda vez eu falo muito. Não, a gente está aqui justamente para isso. Deixa eu te falar. Eu acho que o melhor feedback que a gente tem em relação à empatia, ou a carisma, é as crianças com a gente, né? Quando a gente chega e aquela correria que as crianças fazem, abraça a gente, aquele negócio todo, a gente vê que a gente está trabalhando certo, né? Se eles gostam, gostam da capoeira e gostam da gente, ou gostam do que a gente faz, tem dado certo. Eu acho que o carisma vai aí. Você chegar no lugar, cara fechada, seus alunos estão ali por obrigação, né? Não tem nem animação de fazer a aula. E a turma chega, vai minguando, ela vai diminuindo, tem uma rotatividade muito grande. Quando falta essa questão do carisma, né? Maravilha. E aí você entrou num ponto muito legal, que é o seguinte: o que a gente quer, né? Ter alunos que serão fidelizados e que vão permanecer com você por muito tempo, né? E que você, com certeza, ao longo dos treinamentos, vai conseguir desenvolver o conteúdo e a criança vai ter o desenvolvimento capoeirístico também, ou você quer criar fenômenos, né? Num curto espaço de tempo, daquela criança que você vai impor uma carga de treinamento e de convivência super pesada, que muitas vezes vai ali ter um desenvolvimento, aparentemente um desenvolvimento positivo, mas que lá na frente vai apresentar uma certa intolerância em relação à aula, ao convívio, né? Às vezes nem Então, volta mais. não, é um dos principais pontos, né? É a gente ter esse aluno que ele vai começar com você novinho, com 2 anos, com 1 ano e meio, com 3 anos, com 4, né? E que não vai se exigir dele que ele seja um fenômeno, mas que apenas esteja feliz, né? Acho que é o principal e o primeiro ponto, que ele esteja feliz ali na sua aula, né? Então, a partir do momento que tem felicidade, ele vai querer voltar. E ele voltando, o AU bem feito, uma armada legal, uma boa ginga, vai ser a consequência, entendeu? Então, eu acredito bastante nisso também, viu? Obrigado, Elaine, tá? Pelo seu comentário. E aí, mais alguém quer falar um pouco sobre carisma? Que eu vou me aprofundar nessa palavra, tá? Para que a gente crie realmente um conceito do que é o carisma, né? Relacionado à nossa atividade capoeira, primeiro de uma maneira global, né? E depois segmentada na capoeira. Viu? Mais alguém? Posso começar? Posso introduzir? Manduca da Praia. Manduca da Praia está aqui, que é... Ó, peraí, deixa eu só... Manduca, o Cravo está colocando aqui, ó. Acho que o carisma começa desde uma boa relação com a instituição. Vamos lá. Desde uma boa relação com a instituição,
quanto a dar atenção para cada aluno sempre que possível. O aluno se sentindo acolhido traz resultados nos treinos e na trajetória. Com certeza, Cravo. Com certeza, é muito importante, né? Esse carisma, ele não é somente para com os alunos, né? Mas, em si, ele vai funcionar dentro do ambiente de uma maneira geral, né? Como é que se conquista uma criança? Também você tem que conquistar a família, né? Como que você vai ter um bom ambiente de trabalho? Conquistando seus parceiros institucionais, né? As pessoas que estão ali, o lugar de treino que você tem, seja uma escola, um clube, uma academia, uma quadra esportiva, enfim. Então, isso é tudo muito importante. Levantou a mão aqui, deixa eu botar aqui para a Manduca. Eu vi também que o Iron também levantou a mão, tá? Vou colocar aqui para a Manduca. Oi, gente, boa noite. Eu acho que não é só o carisma, né? Acho que carisma e ser cativante e você ter um poder de convencimento, tudo isso engloba junto com o carisma. Então, o carisma não adianta só você chegar feliz e contente e não ter o poder de convencimento para aquela criança. Então, acho que eles andam tudo lado a lado, né? É tudo englobado. Então, para mim, o carisma é você ter o poder de convencimento, a confiança da criança em você, o afeto, tudo isso faz parte, né, para você ter uma aula melhor, para o ambiente ser acolhedor. Então, eu acho que tudo isso faz com que você se torne um professor mais cativante. E o carisma, ele não é só com as pessoas que querem treinar, é com aquelas que têm aquelas reticências. Com o seu carisma, você conseguir convencer uma pessoa a treinar, não, vamos, venha. Então, tudo é um poder de convencimento junto com o carisma. Eu acho que eles andam assim, lado a lado, né? É isso, é o que a Manduca colocou. Na realidade, essa fala dela, né? Tudo isso que ela falou está dentro do carisma, né? O fato de ser cativante, todas essas qualidades que são fundamentais para o nosso sucesso, elas vão estar dentro do carisma, tá? Desde você encantar, cativar a pessoa, um maior número de pessoas. É isso, é. Mestra Sueli está colocando aqui que é o poder de encantar. É. Perfeito. Boa noite, Oséias. Boa noite, Pajé. Boa noite, Guindaste. Galera que está chegando agora. Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do que eu imagino, tá? E do que eu pesquisei. Eu gosto primeiro também de falar em relação à origem da palavra, né? A palavra carisma, ela vem do grego, certo? E ela quer dizer graça, fazer um favor, né? Conceder, né? A palavra carisma tem tudo a ver com isso. E a definição dessa palavra vai de encontro a tudo que vocês colocaram aqui para nós agora. Então, por exemplo, o carisma vai ser um conjunto de habilidades, né? O poder de encantar, de despertar, não só o prazer, mas a curiosidade também, né? E ter a aprovação e a simpatia com as massas, né? Então, o que isso quer dizer? Que o carisma ele está totalmente ligado ao fato e o fator de convivência com as pessoas, né? Em todo o nosso ambiente de trabalho. Então, tem a ver com a criança, tem a ver com a família, tem a ver com o nosso parceiro institucional, tem a ver com aquele curioso que vai aparecer ali, vai perguntar sobre a capoeira, ou vai falar sobre a capoeira com você, que já fez capoeira, que dava salto mortal, enfim. É necessário que você tenha carisma para que você estreite uma boa relação, né? Para que você conquiste essas pessoas. E, de antemão, eu falo para vocês, se você não trabalhar o seu carisma, né? E dificilmente você vai ter sucesso. Ela é uma qualidade imprescindível para o nosso sucesso. Eu estou vendo aqui diversos profissionais de capoeira, né? Eu tenho o Brandão em Goiânia, que eu acompanho o projeto dele, que é um projeto muito relevante também. Eu vejo as fotos, todo mundo feliz, aquela coisa toda. Então, não tem a menor dúvida que o Brandão é um profissional carismático, que ali, para o público dele, ele é uma pessoa querida dentro do ambiente, do grupo, né? Ele é uma pessoa super querida e positiva. Então, esse sentimento, ele é
totalmente necessário para o que a gente faz. Você imagina você trabalhar com crianças não sendo carismático. Muito difícil, gente. Tá? Que aí vem a questão, não adianta você ter o método se você não tem o carisma, porque eu falei isso no primeiro encontro nosso. Antes da atividade capoeira, a criança se apaixona pelo professor e pela professora. Então, beleza, capoeira é legal, é AU, tem diversão, a aula é lúdica, tem acrobacia, tem instrumento, maravilha. Mas se a criança não gostar do professor e da professora, ela não vai curtir a aula de capoeira. Então, nossa primeira missão vai ser qual? Conquistar a criança. E depois, através dessa conquista, você vai poder ir lapidando e trabalhando as questões relacionadas à capoeira. Isso é muito importante, né? A gente vê aí nesses trabalhos, mestre Huguinho mesmo que está aqui conosco, tem um trabalho lá com os portadores de síndrome de Down, lá em Samambaia, que eu já tive a oportunidade de ir lá e conhecer. É um trabalho cativante. E para ele conquistar aquele público, ele tem que ser altamente carismático. Se ele não for carismático, não vai, não adianta. Vai uma vez, vai duas, vai três, na quarta, quer ver o cavalo branco de Napoleão, mas não quer te enxergar lá na aula, entendeu? Então, isso aí essa qualidade relacionada ao carisma é muito importante. Para a teologia, né, eu não vou misturar essas duas questões, mas só colocando um adendo, para a teologia, o carisma é um dom, tá? Ela é um dom extraordinário, que ele é concedido para que você faça um bem maior. Então, a partir do momento que você está ensinando uma criança numa comunidade de risco, que enquanto está no esporte e na cultura, não está ali nas drogas, ou tendo uma relação com um traficante, ou está de bobeira na rua, vendo o que presta e o que não presta, você, poxa, através do seu carisma, você está tirando a criança daquela situação. E é o mesmo caso daquela criança de escola particular, que o pai tem um poder financeiro altíssimo, né? Que ganha uma mochila de R$800, pega a mochila, joga para o alto, dá um chute. Aí entra você no papel de educador carismático para explicar. Pô, veja bem, você acha que é toda criança que tem condição de ter uma mochila nesse valor? Quantas crianças sonham em poder ter uma mochila dessa? E você tem. Quantas crianças sonham em ter acesso a uma aula de capoeira? E você tem. Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse papel de mediação. Ele vai ser muito importante nessa nossa trajetória, tá? Alguém pode me falar aqui o que é uma pessoa carismática? Dentro do que eu coloquei aí no início, eu acho que já dá para arranhar alguma coisa. E aí? Quero ouvir de vocês. Não fique com vergonha, não, gente. Vamos falar. O que é uma pessoa carismática? O que a gente pode entender como uma pessoa carismática? A gente já falou aqui. Uma pessoa com uma energia boa, uma pessoa que traz com ela paz de espírito, tranquilidade, energia boa. É isso que eu penso. Maravilha. Com certeza tem tudo a ver isso aí. O que mais? Vamos abrir esse microfone aí que eu gosto de ouvir também. Uma pessoa que se coloca no lugar do outro, né? Que tem empatia, que zela pelo outro, que tem cuidado pelo outro. Vejo um pouquinho disso também. Perfeito, Iron. Isso mesmo. É isso mesmo. Tudo que vocês estão falando aí já está tudo a ver com o que a gente está colocando aqui. É uma pessoa... Pajé vai falar aí. Fala, Pichote. É uma pessoa, acho que é aquela cativante, né? Aquela pessoa que ela entra e sai, ela fica marcada ali. Uma coisa boa. Ela deixa uma semente. Pessoas antes, eu acho, carismáticas, elas são pessoas que ela marca. Onde ela tem o que o pessoal comentou, ela deixa essa marca boa. Né? Então, acho que tem um pouco disso aí. Maravilha, Pichote. Em cima do que você colocou agora, eu vou fazer um comentário. Quem assistiu o filme sobre a trajetória de Mestre Bimba? Quem aqui assistiu aquele documentário, o filme? Eu assisti no cinema. Assistiu no cinema. Eu também tive a oportunidade de ver no cinema.
no cinema da Academia de Tênis, aqui em Brasília. Isso, exatamente. Todo mundo, acho que a maioria aqui deve ter assistido, né? E em determinado momento daquele filme, aparecem algumas pessoas que treinaram com o mestre Bimba, que hoje são mestres, né? E muitos deles falam o quê? Gente, eu tenho na sala da minha casa, eu tenho uma foto do mestre Bimba, mas não tenho uma foto do meu pai de sangue. Ah, mestre Bimba deixou ali uma cicatriz no meu coração que está ali guardado para o resto da vida. Então, o mestre Bimba era uma pessoa extremamente carismática. E a gente vê através do depoimento dos seus alunos, dos seus discípulos, né, que hoje já são senhores com 70, 80 anos, enfim. Então, tudo que vocês colocaram em relação à questão da pessoa carismática é isso. Você tem que conseguir ter o poder de atrair, de inspirar, de influenciar as pessoas ao seu redor. Aí tem uma questão. O seu carisma você utiliza para o bem e você também pode utilizar para o mal. Porque a influência, ela vai vir e tem esses dois polos, né? Então, a gente vê o seguinte, o Pichote colocou aqui para nós, que amanhã 45 crianças vão estar envolvidas nesse evento que vai ser realizado no Parque da Cidade. Por quê? Porque o Pichote e a sua equipe são professores e profissionais carismáticos que influenciam, que atraem, né? que agregam valores com que faz com que as pessoas em volta, não só as crianças, porque se o pai não deixar e não for levar, uma criança não vai. Então, ele, com o seu poder de carisma, ele consegue agregar tudo isso, né? Existem alguns fatores chaves que são importantes, né, para que você consiga conquistar as pessoas. Muitas vezes, muitos aqui, o Iron já falou, o Pé de Valsa já falou, né? Você ser uma pessoa amável, você ser uma pessoa de bem com a vida, de boas vibrações, uma pessoa positiva. Sabe quando tu encontra aquela pessoa que só conta seus problemas? A pessoa encontra e só fala de problema com você. Porra, tu encontra a pessoa uma vez, tu encontra a pessoa duas, na terceira fala, puta que pariu, encontrei essa pessoa aqui, cara, essa pessoa só fala de problema, entendeu? Então, acaba que você vai rezando para não encontrar mais aquela pessoa, né? Por quê? Porque, mesmo que você queira ajudar, ninguém quer, né? Ninguém quer ficar o tempo todo escutando o problema dos outros, a não ser que seja psicólogo e esteja ganhando para isso, entendeu? Se não for, meu irmão, esquece. A gente tem que saber também encontrar harmonia entre isso, tá bom? Nós falamos aqui, e a Branca colocou lá no início, sobre a questão dos tipos de carisma. E aí? Alguém tem uma ideia se nós temos realmente alguns tipos de carisma? Ô mestre, Manda ver, Branco. Você estava falando ali, você comentou antes sobre o profissional, né? Que a criança primeiro gosta primeiro do profissional. Aí eu me lembrei das turminhas de 1 ano, criança de 1 ano, de 2 anos, ela vai para a aula da tia Branquinha. Ela vai para a aula da capoeira, mas é a aula da tia Branquinha. Às vezes a criança chega chorando, tem aula com a tia Branquinha, aí ela já muda. Então, é isso, né? Gostar primeiro do profissional, e aí vem... É um elo, né? É um elo muito forte, muito forte. Eu vou citar um exemplo, acho que a mestra Sueli comentou comigo, umas 2 semanas atrás, eu acho, 1 semana atrás, ela encontrou a Lívia, que foi aluna nossa quando criancinha. E hoje ela está no ensino médio. Ela não faz mais capoeira. Mas quando ela encontrou a Sueli, ela deu um abraço caloroso, os olhos dela encheram de lágrima, de emoção, de estar revendo aquela pessoa que lá atrás fez parte da vida dela e influenciou de maneira positiva. Entendeu? E ela deixou bem claro com a Sueli isso. Falou, olha só como é legal esse depoimento, entendeu? É muito importante. Ontem eu estava dando aula e tem uma criança
em uma determinada escola que a gente trabalha, que, pô, na aula regular, ela é o terror e pânico. Ela dá porrada na professora, ela xinga o outro, ela não sei o quê, papapá e tal. Aí a diretora da escola desceu na sala da capoeira para perguntar, mas vem cá, como é que fulano é na aula de capoeira? Eu falei, aqui eu não tenho nenhuma reclamação dele. Pelo contrário, é uma criança extremamente amorosa. Ontem mesmo, durante a aula, ele olhou para mim e falou assim, tio Foca, eu te amo. Entendeu? Da maneira mais natural e expressiva do mundo. Então, pô, aquilo ali, caraca, eu te amo. A gente tem vergonha de falar eu te amo, né? A gente tem vergonha de vez em quando de falar eu te amo, até mesmo para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa avó, chegar, abraçar teu pai e falar, pô, eu te amo, pai. E aí, muitas vezes, lá na frente, teu pai parte e você queria ter falado eu te amo 1001 vezes. Entendeu? Então, a gente não pode ter vergonha de falar o eu te amo, sabe? E a criança, né, é o amor mais puro que existe, ela fala mesmo. Como as crianças me encontram e falam, tio Foca é calvo, tio Foca tá careca, tio Foca é isso, tio Foca é aquilo, entendeu? Então, eles falam mesmo, né? Eles não têm papa na língua, sabe? Eles se expressam da maneira mais pura que existe, né? E cabe a nós incentivar, alimentar isso, entendeu? E aí nós temos alguns tipos de carisma. São 4 tipos de carisma, certo? O primeiro carisma é o carisma de foco, é o carisma de atenção. Alguém tem ideia do que poderia ser isso? Carisma de foco, carisma de atenção? Vale anotar, viu, galera? Vale anotar, tá? Vale anotar. Isso aí depois, lá na frente, é fonte de pesquisa para vocês. Seria dar atenção para a criança, às vezes até uma criança quer contar alguma coisa que ela fez em casa, ela chega, ó, tia, ontem eu fui no parque, que nem eu tive um caso, teve a criança que foi no circo, a Mariana foi no circo, ela queria contar que ela foi no circo, então nós sentamos, ela me contou toda a história do circo, então você dá atenção para a criança, o que ela traz para você, e através disso você consegue também estudar a criança, né? Basicamente isso que você falou, Branca, sendo que fazendo justamente a relação com as nossas aulas de capoeira, porque o carisma de foco, o carisma de atenção é você dar a voz, é você poder dar a voz às pessoas e também você poder falar o que as pessoas querem escutar, né? Isso é muito importante. Então, assim, o fato de você parar, escutar uma criança, isso e aquilo, tudo, faz parte desse tipo de carisma. Porque, assim, eu costumo colocar para vocês, né? O cravo vai chegar para conversar de capoeira com uma mãe. Naquele momento ali, a mãe está envolvida, o filho faz capoeira e tal, então é um assunto que a interessa. Ela pode parar para escutar sem começar a mexer no celular ao mesmo tempo, sem começar a virar o rosto para o lado e tudo. Por quê? Porque a gente tem o costume de só escutar o que nos interessa. Então, muitas vezes você chega com um assunto que não é do meu interesse. A pessoa vai falar comigo sobre as formações rochosas do Oceano Atlântico. Entendeu? Pô, muitas vezes o cara começa a falar, puta, nossa, você já está falando sobre isso. Não tenho interesse nesse assunto, mas, devido à boa educação que eu recebi, eu paro, escuto, e em algum momento aquela fala ela pode me servir para a vida. Então, é importante a gente dar a voz às pessoas, né? A gente poder fazer com que as pessoas se sintam escutadas, entendeu? Isso é muito legal, né? E aí eu peguei alguns exemplos, que são exemplos, assim, bem famosos, né? Dentro desse carisma de foco, de atenção, sabe quem era um gênio nisso aí? Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, que foi ex-presidente dos Estados Unidos. Era um cara genial nisso. Ele falava, ele dava a voz às pessoas, e quando ele ia falar no palanque, ele falava o que as pessoas queriam escutar. Ele traduzia os sentimentos das pessoas dentro do que ele se propôs a fazer, que era governar um país. Entendeu? E aí, dentro da capoeira, quem seria um mestre assim? Quem? Quem seria um mestre assim? O que ele fala, as pessoas param para escutar, ele dar a voz. Quem seria? Mestre Camisa.
Ó, a Manduca está falando aqui, mestre camisa. O mestre camisa, eu acho que lá na frente vai encaixar mais com ele. Vamos ver. E aí? Vamos trazer para o nosso mundo, galera. O mestre Pedro a gente escuta. Não, aí o que acontece? O mestre Pedro que a Elaine colocou, vai lá na frente vai ser mais a ver com o mestre Pedro. Ah. Mestre Vamos Zulu. ver. Mestre Zulu, ó. Aí eu acho que já tem uma correlação mais parecida, né, com o que a gente se propõe aqui dentro do foco de atenção. Não que o mestre Pedro e o mestre Camisa não possam estar nessa categoria, mas eu acho que lá na frente vai ter um pouco mais a ver com a personalidade deles. Mas o mestre Zulu, dentro do contexto educacional, né, e por ser uma pessoa bastante antiga aqui na sociedade capoeirística nossa, então ele acaba dando voz a diversas pessoas que trabalham com a capoeira como fonte, né, de saber educacional e tudo. Eu acho que poderia ser. Fala aí, Pichote. O mestre Pulmão, da Senzala. Sim, ó. Aí, o mestre Pulmão foi um dos primeiros que eu pensei quando eu estava fazendo esse trabalho aqui, porque ele está dentro, não como o Zulu, que devido até à própria idade, né? Que eu tive até a oportunidade de fazer um jogo de capoeira nos 70 anos dele, então hoje ele já deve estar, acho que beirando os 80 aí, né? E o mestre Pulmão, dentro da atualidade, ele transpira isso aqui, porque ele traz para as mídias sociais. E coloca, e muitas vezes fala o que a gente não tem coragem de falar. Eu não digo eu, porque eu chuto o pau da barraca e eu falo mesmo. Mas, assim, com milhares de seguidores que ele tem, que não é muito a minha praia esse lance, né, de seguidores e tal, eu não tenho também tanta ambição em relação a essas questões, né? Mas ele, com os milhares de seguidores que tem, ele se faz ouvir e muitas vezes fala o que as pessoas querem falar e querem escutar, entendeu? Então, acho o mestre Pulmão, né, do Grupo Senzala, do Rio de Janeiro, que hoje em dia mora na Europa, eu acho que ele é um grande... Dentro desse contexto, eu acho que ele é um grande representante, né? Então, vamos lá. O primeiro Lula exemplo... com 77, mestre. 77, ó. Acertei, hein, Iron? Foi quase isso aí. E eu joguei no 70 com ele. Pô, já 7 anos se passaram. O tempo voa, viu? Nossa Senhora, o tempo voa. Então, o que rola? O primeiro nosso tipo de carisma foi esse, de foco, de atenção. O segundo... Quem? Ó, a mestra Sueli está opinando aqui que o carisma mais importante vai ser o de foco e o de atenção, né? Beleza, deixa eu falar dos outros, mestre. Espera aí, vamos lá. O segundo tipo de carisma é o carisma do visionário. O carisma do visionário, eu acho que todos vocês estão aí nessa, entendeu? Porque quando o mestre Foco e a mestra Sueli trazem uma ideia louca, né? Uma ideia maluca de poder, via online, trazer conhecimento dentro de uma formação AEIOU, mas que se essa ideia é bem pensada, ela se torna realidade. Ela se torna realidade. E eu coloquei aqui como exemplo o Elon Musk, que é o fundador do PayPal, do Tesla, né? Ele é um visionário, porque ele botou uma ideia maluca que ninguém acreditava, hoje é realidade, entendeu? Porque eu peguei exemplos a nível mundial. E aí, dentro da capoeira, o carisma visionário, acho que todos vocês aqui têm. Porque vocês estão vendo lá na frente, vocês estão acreditando numa ideia que, como eu já coloquei para vocês, essa formação não existe em todo o globo terrestre aqui nosso, não tem igual, não tem. Com esse tipo de abordagem, variedade de assuntos, esse conteúdo programático, não existe. Então, eu acho que, dentro dessa questão visionário, né, a gente poderia, muitos mestres podem se encaixar. Aí temos aqui o mestre da Priscila e da Elaine. Ele é um visionário, porque ele trouxe para dentro das igrejas
que antes a capoeira seria um tabu, né? Seria uma coisa impensável, ele colocou a capoeira para ser aceita, né? O mestre Suíno lá atrás também, com essa mesma pegada do mestre Pedro, mestre Gilvan, com a capoterapia, né? Ele é um visionário. Queira, goste ou não do método, da maneira que ele se expressa, isso e aquilo, mas ele é um visionário, entendeu? Então, a gente tem alguns mestres... Suassuna, né, mestre? Mestre Suassuna, ele vai entrar lá na frente, eu vou falar um pouco do Suassuna, né? Eu tenho algumas restrições em relação ao Suassuna, por tudo que aconteceu, né, dentro do contexto do Grupo Cordão de Ouro, né? Conheci o Suassuna no início da década de 90, mas alguns fatos me desanimaram um pouco em relação à questão do mestre Suassuna, tá? Vou ser bem honesto e bem sincero assim, sabe? São condutas que eu acho que, condutas pessoais que assim, muitas vezes, independente do que você fez pela capoeira, em determinado momento elas vão desaprovar muita coisa, assim, sabe? Eu sou meio reticente. Inclusive, ele vai estar aqui em Brasília, né? E eu realmente não irei, porque não tem como, não, tem coisas que não desce, sabe? Não desce, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas tem certas coisas que não descem, certo? Não, é só para tentar categorizar dentro dos exemplos que a gente está dando, essa questão do visionário. Eu penso que essa parte da capoeira do miudinho, essa coisa desse jogo diferente que o Cordão de Ouro, de alguma forma, também trouxe aí na década de 90, 2000, eu penso um pouco nesse sentido, baseado nisso que você deu como exemplo, né? Categorizando os tipos de carisma, né? Feita a sua colocação. Inclusive, o miudinho, né, que ele deu essa nova roupagem, trouxe um repique de birimbau e tudo. Quando eu conheci ele, ele estava desenvolvendo as 17 sequências iniciais para quem vai aprender o miudinho. Ele nem tinha desenvolvido ainda todas essas sequências. E ele veio para cá, esteve com a gente, inclusive na minha casa, ficou com a gente, né, na nossa casa e tudo. E, assim, ele é um visionário, Suassuna, né? Com certeza, ele é um visionário no mundo da capoeira. E Iron, se a gente for pegar e buscar João Grande e João Pequeno jogando lá atrás, você vai ver que o miudinho lá atrás já existia. A gente dá nova roupagem, galera, mas falar que você criou é outro esquema, entendeu? Assim, igual colocaram lá um vídeo essa semana do Mestre Camisa, não sei se vocês já viram, o jogo dos animais, né? O jogo dos animais que o Mestre Camisa está desenvolvendo. Criou um toque de birimbau lá, e aí as pessoas entram e jogam imitando animal. O cara joga imitando macaco, um crocodilo, não sei o quê. Você viu macaco, isso, não viu? Eu vi o macaco. Cada um com a sua viagem, né, cara? Então, assim, como ele é um líder carismático, se ele botar os caras para jogar em cima da árvore, os caras vão jogar, entendeu? Porque ele tem o poder de persuasão em cima das pessoas que o cercam. Ele tem o carisma, é aquilo que eu falei. Muitas vezes o cara vai olhar aqui e vai falar, pô, estranho. Mas para a galera que está lá, debaixo das asas dele, tá lindo. Mestre Camisa é visionário, olha o que ele inventou agora. E é um cara diferenciado mesmo, né? Mestre Camisa é um gênio da nossa capoeira, é um gênio, um gênio. Aí vamos lá, terceiro exemplo de tipos de carisma. É o carisma de gentileza. É uma arma poderosíssima contra a violência, a discriminação, né? Todas essas mazelas que assolam a nossa sociedade. Como exemplo, eu peguei um exemplo aqui nosso, nacional. Irmã Dulce da Bahia, que juntava os pobres, alimentava os pobres, fez toda essa trajetória incrível de vida, né? Baseada principalmente no carisma de gentileza. Uma pessoa extremamente gentil, amável. E aí, trazendo para a nossa capoeira, me dê um exemplo aí, vamos. Me dê um exemplo daquele lorde na capoeira. Dê aí, Manduca, um exemplo, vai. Bom, que eu conheci, que eu acho que é o lorde da capoeira, é o mestre Jogo de Dentro. Para mim, ele é um lorde. Conversar com ele tudo, ele é da gentileza. Bom, porque eu conheci e conversei, né? Concordo plenamente que ele se encaixa. Mestre Pernalonga, Elaine, já está citando o nome dele.
acredito que seja, né, por acreditar na sua opinião, apesar de não ter tido um convívio com o mestre Pernalonga mais estreito, assim, né, de poder opinar em relação a isso, mas válida, super válida a sua opinião. Mais alguém? Brandão, quem que é o mestre carismático aí de Goiânia com o carisma de gentileza? Quem é? Me fale, por favor. Mestre Huguinho, nessas andanças pelo mundo aí. Me fale aí um mestre que ele conheceu, que é um mestre carismático, por gentileza. Abre aí, meu povo. Quero escutar. Senão fica o monólogo do Foca aqui. Vamos embora. Mestre, deixa eu ver aqui quem. Priscila, bora, Priscila. Dê sua opinião aí pra gente. Um mestre carismático, por gentileza, que você conheceu, um lorde da capoeira. Esse que Mandinha citou aqui, Manduca, mestre jogo de dentro, um lorde. Lorde. Total. Tô vendo que a capoeira precisa de mais mestres carismáticos, por gentileza, viu? Que eu pedi nomes aí. Ó, a Priscila pediu tempo para pensar. Beleza, Priscila. Pode pensar aí, pode pensar. Essa tá difícil, então. São muitos mestres na capoeira, né? Aí a gente vai encaixando. E também é aquilo, né, galera? Muitas vezes, quem é um lorde? Mestre Tabosa, o Cravo colocou aqui. Boa. Acredito realmente que ele... Mestre Museu. Acredito realmente... Mestre... Iron falou um aí. Mestre Museu. Mestre Museu de Belo Horizonte. Arte das Gerais. É legal isso, porque o mestre Museu é um cara realmente gentil, né? Principalmente se você não for visitar a roda dele lá na Feira Hippie, lá em Belo Horizonte. Se você for visitar a roda dele lá em Belo Horizonte e botar para jogo... Ei, mestre, e é tão difícil, né? Eu tô tentando aqui pensar em um mestre, mas até porque eu acho que hoje a realidade é diferente. Mas antigamente era o cara, para chegar a se formar mestre, né? Ele passava por uma etapa e às vezes ele tinha que deixar carisma de lado. Tinha que ser brutão, ou tinha que ser outras coisas. E é difícil você pensar. Hoje eu estou aqui tentando pensar em um mestre que às vezes eu vejo, às vezes você tem uma proximidade, ele é carismático contigo, mas você vê que tem certas atitudes que ele já não é tão carismático, porque o cara carismático, onde ele chega, ele está brilhando, ele chega, o carisma, ele está ali, né, transbordando. Então eu fiquei muito na dúvida das coisas, assim, isso é um assunto... E, assim, é provocação. É provocação mesmo. Quem que está nesse link aí escrito iPhone? Colocou aqui mestre Boca Rica. O mestre Boca Rica é um lorde, cara. Ele, eu acho que também se encaixa legal nessa categoria aí, viu? Quem colocou aí, colocou bem. Mestre Boca Rica. O mestre Boca Rica teve... Eu acho que é o mestre Jorge Benço. Mestre Jorge Benço que colocou aí. O mestre Pombo de Ouro, alguém já falou? Mestre Pombo de Ouro. Mestre Pombo de Ouro está sempre com a gente aí. É um lorde também, pessoa educada, está sempre lá com aquelas falas dele, né? Sempre aí trazendo um bom bate-papo. Mestre Ramos, de Ouro, também lá do Rio, da Senzala. Mestre Ramos, muito amigo aí do mestre Arianas antigo, ó. Muito amigo do mestre Arianas antiga. Viu? Mestre Ramos. Por exemplo, vai ter gente que... Fala aí. O Ramos tem um esquisito também, mas esquisito também é de se destaca aí também, né? Mestre esquisito, gosto também. Fala, mestre Ariano. Eu não conheço mais gentil que o sobrinho do Tabosa, o Harold. Todo mundo quer jogar com ele. Todo mundo quer jogar com ele. Mestre Harold, muito gentil também. O mestre Huguinho está colocando o mestre Ariano. É um mestre extremamente gentil, aí o carisma da gentileza. Ó. Mestre Huguinho puxou a sardinha aí para o seu lado, viu, mestre Ariano? Colocou bem. E realmente o mestre Ariano é uma pessoa extremamente gentil. Quando não estava jogando capoeira regional na roda de rua. Aí era carinho certo.
Era o carisma carinhoso. Eu sou um bom ouvinte. É isso aí. Show de bola. Então, galera, você viu que a gente provoca aqui e vão aparecendo nomes, né? Dentro do contexto de cada um. Isso é que é mais legal. A capoeira é diversa mesmo, né? Tem essa diversidade. E o nosso último conceito de carisma é o carisma de autoridade, certo? Que é o quê? O carisma de quem nos governa, que vai ter o magnetismo, né? O carisma de quem te ajuda a chegar lá, entendeu? Esse tipo de carisma, eu acho que é o carisma do mestre de capoeira dentro do contexto de formação de qualquer grupo, né? Engloba tudo, porque assim, o mestre Jorge Benço está aqui conosco, né? Então ele tem hoje o seu grupo de capoeira, o Meta Capoeira, corre as rodas de Brasília, é uma pessoa carismática, né? E os que estão em torno dele, eles estão ali, escutam, ele tem esse poder de fala pela sua autoridade, certo? Aí nós temos aqui a mestra Sueli, né? É uma mestra de poucas palavras, mas quando fala, só fala o que é certo, entendeu? Então, aqui dentro da nossa estrutura de grupo de capoeira, né? Sempre que ela se pronuncia para falar, pode ter certeza que vão vir pérolas. E vão vir pérolas sinceras, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. E esse último carisma, que é o carisma de autoridade, né? É um carisma que acho que qualquer liderança de grupo, né? Ele tem e se engloba aí dentro desse carisma, tá? Então, só relembrando para vocês, primeiro conceito de carisma, foco e atenção. Segundo conceito de carisma, o carisma visionário, o carisma de gentileza e o carisma de autoridade. Beleza? Segundo o professor Richard Weissman, da faculdade de Hertfordshire, esse nome é difícil, hein? Treinei esse nome antes, viu? Hertfordshire, ele diz que o carisma é 50% inato e 50% é um carisma treinado. Olha só que loucura. Então, mesmo quem hoje não se acha carismático, né, ele pode sim trabalhar isso e construir esse magnetismo social, entendeu? É possível hoje uma pessoa construir o seu carisma, né, através de suas atitudes, ações, através de poder escutar, né? Boa noite aí, meu amigo Brás, extremamente carismático do Belém do Pará, Redenção do Pará, está em casa, vai chegando aí, meu brother. Branquinha, diga. Ei, mestre, você falou aí do carisma, né? Eu sou uma prova real, eu jamais me imaginava com carisma, jamais me imaginava dando aula de capoeira, principalmente para criança. Nunca, isso nunca me passava pela minha cabeça. Quem fez me mudar? É ouvindo a mestra Sueli, que eu fiz um estágio com ela, né? Você também, como meu mestre também, a mestra Sueli. Então, eu sou uma prova, eu acho que eu sou uma prova que mudanças é possível, porque jamais eu me imaginava dando aula para criança. Nunca. Né? Mas aí eu me permiti, eu abri meu coração, e você sabe muito bem disso, eu abri meu coração, limpei meu coração e comecei a ouvir o que você falava, os conselhos que a mestra me dava, o que ela me orientava. Aí eu resolvi fazer o estágio junto com ela para mim tentar entender o que vocês queriam passar para mim. E olha onde eu estou hoje, dando aula para criança. Sei que tenho muito a mudar ainda, muito a acrescentar para o meu carisma aumentar, mas eu jamais me imaginava dando aula para criança. Mas ouvindo vocês aí, hoje eu consigo atingir, claro, tem muito ainda para atingir, mas acho que uma boa parcela aí, mudei muito. Eu acredito que eu tive uma mudança extraordinária em questão disso. Tanto é que antes eu não tinha essa paciência, vamos falar assim, de conversar, de dialogar, ou de ouvir. Hoje não, hoje eu já mais tranquila, né? E isso é o que você falou, a mestra Sueli, quando ela fala,
Se você, a pessoa que ouve, ela só tem a crescer, a evoluir, porque o que ela diz, o que ela orienta,